preciosa. Amém? Glória a Deus. Nós vamos passar para o momento da oferta. E eu convido você a abrir sua Bíblia lá em Mateus 6, 33. Mateus 6, capítulo 6, versículo 33. Amém? Diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Amém. Essa palavra é palavra conhecida, né, da Bíblia. E realmente, quando nós priorizamos o reino de Deus, quando nós decidimos dar primeiro o que é do Senhor, consequentemente, as bênçãos do Senhor vêm até nós, sabe? Eu tenho certeza que se eu for perguntar se alguém tem algum testemunho para falar a respeito disso, todo mundo vai contar um testemunho. Porque Deus, Ele é fiel, né? Ele não precisa de ouro, do nosso dinheiro, mas a obra do Senhor necessita que, né, as coisas sejam feitas. A gente tem essas bênçãos aqui, ar-condicionado aqui na igreja para nós, a gente pode desfrutar por causa da sua fidelidade com Deus, sabe? Da minha fidelidade com o Senhor. E é isso, é priorizar cada dia o reino do Senhor, e automaticamente as coisas, os novos desejos do seu coração, do meu coração, vão acontecendo nas nossas vidas. Amém? E você possa sempre trazer com alegria na casa de Deus, você possa pegar seu dízimo aí, sua oferta e entregar ao Senhor nessa manhã. Amém? Vamos orar? Pai, eu te agradeço nessa manhã por cada vida aqui, Senhor, que o Senhor trouxe até a tua casa. Eu coloco, Senhor, aquele pessoal que está em casa nos assistindo, os dizimistas e ofertantes dessa igreja, Deus. Pai, que eles possam sempre entender que buscar primeiro o teu reino e priorizar primeiro ao Senhor é melhor, Pai. Porque o Senhor tem nos abençoado, Pai, tem mostrado a tua fidelidade conosco. E que nós possamos retribuir, Pai, da maneira que o Senhor merece, Pai, sendo fiéis também ao Senhor. Em nome de Jesus, abençoa aqui, Pai, cada pessoa que necessita de uma porta de emprego, aquelas pessoas que necessitam também de um trabalho, de promoções, os empresários, empreendedores, todas as profissões, Senhor. Nós possamos sempre glorificar ao Senhor, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre, Deus. Eu te agradeço, Deus. Amém. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com
Glória a Deus. Bom dia, igreja. Graça e paz. É com muita alegria que nós estamos aqui neste domingo. Eu sempre tenho falado que estar aqui na casa de Deus aos domingos tem sido motivo de muita alegria. Amém? Eu tenho sido grata a Deus por estar na casa do Senhor. E me alegro por eu enxergar isso como uma grande oportunidade nesses dias, nesse tempo. É um privilégio poder ver o rostinho dos irmãos, né? Aqueles que agregam junto comigo ao corpo do Senhor. Você é membro, você faz parte do corpo de Cristo. Você poderia dizer: obrigado, Deus. Obrigado, Senhor, por eu poder fazer parte do teu corpo, parte da tua vida. Obrigado por eu poder usufruir do teu amor, da tua misericórdia, do teu favor sobre a minha vida. Quando eu olho para cada um dos meus irmãos aqui, eu sinto isso. Eu sinto, e é maravilhoso. Amém? A igreja pode ficar um pouquinho mais de pé para a gente poder orar um pouquinho mais, né? Que Deus possa abençoar nossas vidas, abençoar a vida daqueles que estão em casa, né? Com a graça e a paz do nosso Senhor, porque nós estamos aqui porque nós temos a graça e a paz dele. Amém? Vamos orar um pouquinho mais. Vamos deixar Deus falar um pouco mais no nosso coração. A Lília cantou um louvor aqui, onde ela pedia, onde nós já começamos a pedir a Deus um novo coração. Um coração quebrantado, um coração renovado. E eu sei, Deus, que esse sempre deve ser o nosso grande motivo de estar na tua casa, Pai. Ó Deus, é para te apresentar um coração melhor, um coração dependente do Senhor, um coração livre para te amar, um coração desejoso a estar mais perto de ti, Pai. Ó Deus, nesta manhã nós queremos sim te pedir um novo coração, um coração totalmente regenerado, um coração totalmente desprendido de nós mesmos, Pai. Ó Deus, abençoa as nossas vidas. Nós já temos sido abençoados, Pai, porque todo dia o Senhor é fiel com a tua misericórdia. Mas nós queremos aqui, Deus, aprender mais com o Senhor. Queremos contemplar a tua formosura, Pai. Queremos ver, ó Deus, a tua face, a tua glória, as tuas maravilhas pelo amor, pelo perdão, pelo arrependimento, Pai. Nós queremos estar mais perto do teu Espírito. Por isso, continua falando conosco, Deus, pelo teu Espírito. Em nome de Jesus. Que esse culto possa chegar até os lares, ó Deus. E que ele possa transmitir vida, renovo, restauração na vida das pessoas. E que elas recebam pela tua palavra, ó Deus, um novo coração, um novo nascimento. Que a paz do Senhor, que excede todo o entendimento, chegue até os lares, ó Pai. E que nós que estamos aqui, ó Deus, privilegiados, ó Pai, possamos, ó Deus, receber e levar para a nossa casa, levar, ó Deus, para o nosso trabalho, levar, Senhor, a boa notícia da salvação. Obrigado, Jesus. Amém. Glória a Deus. A igreja do Senhor pode sentar. Fique à vontade nesse lugar. Fique à vontade.
Se sinta em casa, porque aqui é um lugar separado para mim, para você. Nós não estamos presos às paredes desse prédio. Há algo muito maior que isso, que é a presença do nosso Deus, o Santo Espírito dele, que está aqui, porque você é casa, você é morada do Espírito. Amém? E esse Espírito tem comunhão um com o outro, porque a mesma verdade que está em mim, está em você. E a testificação de fé daquilo que a gente acredita. Amém? E é por isso que nós estamos ligados no corpo do Senhor. Porque há um entendimento, um mesmo entendimento, um mesmo sentimento, um mesmo parecer daquilo que cremos, daquilo que esperamos. Você tem esperado? Não desista de esperar, jamais. Espere no Senhor a sua salvação. Amém? Porque de tudo, igreja, o que nós mais precisamos valorizar é a nossa salvação. Amém? Pode vir luta, pode vir guerra, mas espere pela sua salvação. Não desista. Vamos compartilhar a palavra do Senhor hoje, lá em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículo 32. Evangelho de Marcos, capítulo 13, a partir do versículo 32. Deus, através dessa palavra, vai fortalecer nós ainda mais. Vai impulsionar, vai alimentar, vai nos encher nesta manhã, para a glória dEle. Amém? E diz assim: mas naquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. É como se um homem, partindo para fora da terra, deixasse a sua casa e desse autoridade aos seus servos, e a cada um a sua obra, e mandasse ao porteiro que vigiasse. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que vindo de improviso não vos ache dormindo. Amém? Essa é a palavra do Senhor, e nós glorificamos ao nosso Deus pela sua santa palavra. Aleluia! Glória a Deus! Essa é a palavra de hoje, que traz a nós 3 instruções muito importantes. A primeira, que nós temos que ser cautelosos, ter carinho, ter cuidado. A outra, vigilantes, e a terceira, perseverantes. Mas cautelosos em quê? No versículo aqui, 33, a primeira palavrinha que Deus nos chama a atenção aqui é olhai. Olhai. Esteja olhando, esteja observando. Mas olhando o quê? Observando o quê? A vida do nosso Senhor.
É muito comum nós ouvirmos as pessoas dizer: vigia e ora. É necessário vigiar e orar. É uma verdade. Só que não vai adiantar vigiar e orar sem antes olhar, sem antes estar observando a vida daquele que deixou para nós o seu testemunho de vida. Tem uma palavra que está, e eu gostaria que vocês abrissem, em Hebreus 12, 2. Vamos ler a partir do 1. Hebreus 12. Amém? Hebreus 12, 1. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Olhar para Jesus, o autor e consumador da fé. Muitas das vezes nós ficamos meditando sobre fé, mas como conseguir isso? Como ter fé? Como conseguir viver por fé? Só existe uma forma: olhando para aquele que foi autor e consumador dela. Jesus, ele foi o maior testemunho de fé. Jesus se fez homem, carne, habitou entre nós com graça. Assim diz lá em João capítulo 1. Com graça. E através dessa graça que está sobre as nossas vidas, Jesus viveu por fé. Jesus, ele gerou fé, ele criou fé, ele foi autor de fé. E sabe por quê que ele viveu de fé? Para que ele conseguisse cumprir a sua missão. Cumprir aquilo para o qual ele foi chamado. Acho que Jesus era um homem que podia fazer o que ele queria? Ele não podia. Jesus, ele tinha um entendimento claro que ele estava neste mundo para cumprir aquilo que lhe foi ordenado, aquilo para o qual ele foi chamado, e para isso ele tinha que viver de fé, porque ele era homem, ele era carne. É claro que parte dele também era Deus, ele conhecia Deus, mas 24 horas do seu tempo, ele precisava exercitar a fé. Ele precisava buscar em Deus soluções para as suas frustrações, soluções para o seu medo, soluções para circunstâncias que diziam para ele que não ia dar. Mas ele, todos os dias, ao buscar relacionamento com Deus, ele exercia fé, ele gerava fé. E ele consumou fé. Ele fez a fé ser real. Ele trouxe à existência, por fé,
todos os sonhos e planos que Deus tinha em relação à vida dele. Na cruz, no seu último suspiro de vida, ele disse: está consumado. Eu cumpri tudo. Tudo por fé. Por fé. Porque ele não era simplesmente espírito, ele era também carne. Jesus, ele mostra para nós um estilo de vida. Um estilo de vida que nós precisamos. Jesus olhava para Deus o tempo todo. O tempo todo, se você lê os evangelhos, Jesus está olhando para Deus quando ele precisa operar um milagre. Jesus está olhando para Deus quando ele precisa sair de uma situação. Jesus está olhando para Deus quando ele precisa ensinar. Ensinar as pessoas um estilo de vida. E esse estilo de vida é uma vida de oração e vigilância. Não adianta nós falarmos: eu vigio, eu oro, se antes eu não olhar para o Senhor, se antes eu não tiver coragem, diante das minhas circunstâncias, até medo, dúvidas, eu olhar para Jesus e perguntar: Senhor, o que eu devo fazer diante disso? O que o Senhor faria no meu lugar? Você pode ter certeza, você vai encontrar resposta. No Evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas e João. Porque o resumo da Bíblia está nos 4 evangelhos. De toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, se você ficar com os 4 evangelhos, você vai ter toda a Bíblia. Você vai cumprir, você vai consumar, você vai ser autor de fé. Você vai conseguir desenhar na sua vida, dentro do seu coração e na sua mente, os planos e os projetos que Deus tem em relação a você. Mas você tem que querer ser autor de fé. Escreva a sua história com Jesus. Ele ensina. Ele sabe os segredos. Sabe aquelas coisas na nossa vida que a gente às vezes se perde. E a gente fica assim: Senhor, como eu resolvo isso? Como eu vou conseguir superar isso? Você pode ter certeza, Jesus vai te mostrar os segredos para você conseguir conduzir a sua vida, conduzir a vida do outro, conduzir a sua casa, olhando para Ele. Para Ele. Queridos, é o tempo todo. Eu sei que vai ter momentos na nossa vida que a gente vai querer dar uma esquivadinha para a direita, para a esquerda. Mas olhe para frente. A nossa razão pode até nos direcionar por alguns instantes. O que Deus disse, a instrução para Josué? Josué, não se esquive para a direita nem para a esquerda, mas tenha foco. Olhe para frente. Eu sei que em muitos momentos a nossa razão nos puxa para um lado e para o outro. Mas se você deixar de verdade, Deus te dá um novo coração. Você pode ter certeza que você vai voltar o seu olhar para Jesus. Você vai voltar. Porque o desejo do coração do Senhor é que nenhum se perca. Nenhum. Você pode ter certeza, você vai ter compaixão, você vai ter amor, você vai ter misericórdia para oferecer para quem precisa.
E Deus vai fazer cumprir os sonhos dele na sua vida. Mas é com um olhar no Senhor. Quando Pedro pediu para Jesus, Jesus, eu posso ir andar sobre as águas. Eu quero ir. E Jesus falou, pode vir. Vem, Pedro. E a Bíblia diz que Pedro foi. Ele foi olhando para Jesus. E ele andou sobre as águas. Pedro teve fé tamanha, ousadia, tão grande, mas quando ele decidiu ir, ele estava com foco em Jesus. E a palavra diz que quando Pedro começa a sentir o vento no seu corpo, ele começou a sentir o vento, ele teve medo. E naquela hora, Pedro começou a tirar o olhar de Jesus e a dar ênfase ao medo, ao toque do vento. Esse vento é a tempestade que vem. Esse vento é a dificuldade que vem sobre nós. E muitas das vezes ela vem para querer destruir, ela vem para querer colocar medo, para falar com você, desista disso. Pare de lutar. Não prossiga mais, porque não dá. É aí quando eu começo a sentir o vento. E eu começo então a afundar, porque o meu olhar não está mais no Senhor. Olha a diferença de quando ele começou, de quando ele quis, de quando ele desejou e ele foi. Ele foi. Ele creu, ele viu o Senhor andando sobre as águas. Ele viu. Ele falou, eu também quero. Mas ele ficou pelo meio do caminho. E quando Jesus pega ele pela mão e fala, homem de pequena fé. Foi por isso, Pedro, que você não conseguiu ir além. Foi porque você não teve fé suficiente. Olhe para o autor e consumador da fé, que é Jesus Cristo. Quando eu olho para Jesus, antes de vigiar e antes de orar, eu já estou vigiando e orando. Porque quando eu olho para Cristo, Ele reflete em mim tudo o que eu preciso. Tudo. A vida dele fala, a vida dele transmite, a vida dele faz. Faz. Não adianta, igreja, nós sermos pessoas que lê muito a palavra, que dobra nosso joelho e ora todo dia, se a gente não fizer o que Jesus fez. Por isso, em primeiro lugar, é olhar para Cristo. É ver como ele vigiava. Quantas vezes Jesus, ele teve que vigiar para estar em um lugar. Quantas vezes ele teve que vigiar para falar, para ensinar as pessoas. Ele fazia tudo com vigilância. Porque ele sabia que havia tempo para todas as coisas na sua vida. Jesus vigiava. Quantas vezes Jesus foi chamado para ir em um lugar e outro e ele disse, não, eu não posso. Quantas vezes ele foi e alguns diziam, você não pode ir, e ele ia. Mas é porque ele primeiro olhava para o Pai, ele sabia a vontade do Pai, ele falava com o Pai, ele entendia o que o Pai falava com ele. O Pai dava comandos, o Pai dava direções para ele. Relacionamento. Essa palavra nada mais é que relacionamento. Porque quando eu olho para a vida do meu Senhor, eu vejo relacionamento o tempo todo.
dele com o Pai, dele com as pessoas, dele com ele mesmo. Jesus se relacionava com ele mesmo. Jesus era sincero, era verdadeiro. Acho que quando ele, lá no jardim do Getsêmani, orava e pedia a Pedro e a outros discípulos: vigiem comigo, orem comigo. E no entanto eles dormiram. E ele pediu por quê? Porque ele sabia que ele precisava naquela hora. Ele precisava de apoio espiritual. Ele precisava de pessoas de pé com ele. Isso é vigiar, queridos. Quando a tempestade vem e você tem medo, vigie. Peça alguém para ficar de pé em oração e vigilância pela sua vida. Será que a vida do Senhor não nos ensina a ter uma vida de comunhão melhor com o nosso Deus? Jesus se relacionava com as suas fraquezas, com as suas dificuldades. E ele era tão humilde, mas tão humilde, que ele pediu: vigiem comigo neste momento, eu preciso. Jesus, ele mesmo disse: o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. O Espírito está pronto, o Espírito sempre está pronto. Ele sempre está preparado. Mas a minha carne é fraca. E nessas horas nós temos que olhar para o Senhor, vigiar como Ele vigiou, orar como Ele orou. Jesus foi o homem que mais deu testemunho de oração. Antes de Jesus começar o seu ministério, logo após o milagre, naquele casamento, naquela festa de bodas, Jesus foi para o deserto orar 40 dias e jejuar. Acho que ele foi por ir. Ele foi para se preparar. Ele foi para ouvir o Pai. Ele foi para, claro, eu imagino que ele sabia que Satanás ia lá. Ele foi tentado em várias áreas da vida dele, mas ele venceu cada uma. Ele não permitiu que aquele propósito de 40 dias, 40 noites de jejum fosse em vão. Mas ali ele venceu a astuta do inimigo. Ali ele mostrou para Satanás quem é que dava o comando para ele. Quem é que tinha ele nas mãos? Era Deus que tinha o Senhor nas mãos. Era Deus. Por isso Deus fez tudo que ele quis, que ele desejou, tudo que ele sonhou. Ele fez com Jesus. Porque Jesus deixou, Jesus se permitiu estar na mão do Pai. E ele em todas as coisas não foi decepcionado. Não foi. Jesus pela fé, ele já deslumbrava a ressurreição. Jesus pela fé, ele já desenhava o dia, os minutos, os segundos, o tempo aonde ele ia descer na mansão dos mortos. E resgatar a vida eterna para nós. Vocês pensam que Jesus não sonhava com essas coisas? Vocês pensam que Jesus não conhecia essas coisas? Ele conhecia, queridos. Jesus sabia do Calvário e da dor e de tudo que ele ia passar, mas ele também sabia da grande vitória que ele ia ter sobre a morte.
Ele deslumbrava. Isso é ter fé, queridos. É a gente viver pelo que ainda a gente não tem. É a gente ter paz e alegria, prazer de ter essa promessa da salvação sobre as nossas vidas e deslumbrar isso. Consumar isso todo dia na nossa vida, tendo esperança. Só isso, somente isso, pode dar a nós a sabedoria que a gente precisa. Só isso pode alinhar o nosso olhar com os olhos do Senhor, com a vida dEle. Só isso pode nos tornar pessoas vigilantes e de oração. É você ter convicção e dar a essa convicção a importância da promessa que você tem sobre a sua vida. O que que tira a sua paz? O que que nesses dias tem falado para você que você não vai conseguir? O vento, você tem sentido ele mais do que a presença do seu Senhor? As dúvidas têm permeado você, a tristeza tem tirado de você a alegria de viver. Talvez as decepções, as percas, a gente tem falado tanto dessas coisas. Mas aonde está o seu Senhor, que restitui? Aonde está o seu Senhor? Aonde Ele anda? Qual o lugar dele na sua vida, no seu coração? Será que ele hoje encontra corações aqui dispostos a serem realmente renovados por ele, regenerados por ele? A igreja de Atos era uma igreja, por isso que ela operava tantos milagres. É por isso que tinha tantos prodígios na igreja primitiva. Porque era uma igreja que orava unanimemente. Ela orava unida. Era uma igreja que estava sentindo as mesmas coisas, buscava pensar as mesmas coisas e dava um ao outro um mesmo parecer de vida, um estilo de vida. Era o que a igreja de Atos tinha, um estilo de vida no Senhor, partindo de um princípio, de olhar para Ele e de buscar nele esse mesmo estilo de vida. Que nesses dias nós possamos sim vigiar e orar, mas em primeiro lugar, olhe para Cristo. Olhe para o Senhor. Ame a vida dele mais que tudo. Permita que ele cumpra em mim e em você os desejos do coração dele, os anseios do coração dele. Jesus veio para dar testemunho de boas notícias. Ah, como eu quero isso para a minha vida, cada dia mais. Como eu quero viver a boa nova do Senhor. Me faz viver a boa nova, Deus. Me faz. Me ajuda. Seja sincero. Reconheça. Reconheça como Jesus reconheceu. Que ele precisava de sempre mais um andando com ele. Sempre mais um. Como é bom ter alguém andando com a gente. Quando a gente tem alguém andando conosco, ali nós temos a oportunidade. Oportunidade de ser na vida de alguém e permitir aquela pessoa ser na minha vida. Amém? Não se sinta só. Vamos ficar de pé. Não se sinta só. Eu gostaria de chamar o tangedor.
Vamos cantar de novo essa canção. Recebi um novo coração. Um novo coração. Um coração quebrantado, regenerado. Um coração como o coração do meu Senhor. Um coração que está em todo momento dizendo: você pode. Creia. Confie. Persevere. Seja cauteloso. Seja cauteloso. Tenha cautela. Seja vigilante. Persevere. Cumpra a sua missão. Cumpra a sua missão, queridos. Cumpra o seu chamado. Dons. Os dons vão ficar. Dom é maravilhoso. É muito bom ter dons. Todos nós temos. Mas queira os frutos. Porque os frutos você vai levar para o céu. São bens duráveis, eternos, que você leva e acumula tesouros no céu. Dons pode fazer muitas coisas aqui na terra, mas fruto pode te dar salvação. Entenda isso. Os dons, eles podem sim edificar a sua vida, mas só eles não serão suficientes para que você cumpra o seu chamado. E o seu chamado não é ter dom. O seu chamado é depender de Deus o tempo todo. E para depender de Deus, você tem que amar, você tem que perdoar, você tem que sentir a dor do outro, e não só a sua. Para cumprir o seu chamado, de ser instrumento de esperança, de boa notícia, de novidade de vida, você precisa ser paciente, você precisa ser bondoso. Você precisa amar, pagar o mal com o bem. Isso é ter fruto na sua vida. Isso é o que vai impulsionar eu e você a cumprir o nosso chamado. E o nosso chamado não é ter dom, é ter fruto. É arrependimento. O fruto gera comunhão. O fruto liberta. O fruto restaura, renova e regenera todas as coisas. E te capacita. Ele te capacita a exercer o seu chamado até o fim. Passe o que tiver que passar, mas declare todo dia, assim como a misericórdia de Deus vem. Declare: Jesus, eu te amo. Eu te amo, Senhor. E vou continuar te amando. Esse amor que eu tenho por ti não vai ser maior que a minha luta. Não vai ser maior que a minha dor. Não vai ser, Senhor. Porque quando eu olho para ti, eu me constranjo com tudo que o Senhor fez por mim. E o meu chamado é não invalidar o teu sacrifício. O meu chamado é não permitir que a sua dor, que tudo que o Senhor passou por mim, seja em vão. Por isso eu quero, Deus, eu quero, Senhor, ser autor e consumador de fé. Me ajuda pelo teu Espírito Santo, Deus, a não desistir, a não desanimar. Peça ao Senhor um novo coração. Peça a Ele, Ele pode, Ele te dá. Adore a Deus. Ele vem, Deus.
a misericórdia de Deus já se derramou, Ele vem. Receba um novo coração. Peça para que Ele te dê coração regenerado, coração transformado, coração inspirado por Jesus. Inspire a sua vida nele. Como fruto deste novo coração. Declare, igreja. Eu declaro a paz de Cristo. Eu te Te abençoo. abençoo, meu Você é uma bênção. preciosa Você é importante a para nossa comunhão. Somos corpo, Nós somos corpo. assim bem ajustados, Ajustados. totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, de qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, a família, vivendo compromisso, grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido. Precioso és para mim, querido irmão. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo. Eu te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso, grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido. Olhe para trás e diga: eu preciso. Precioso és para mim, querido. Aleluia. Eu preciso de ti, querido irmão. Precioso és para mim, querido irmão. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado. Tu és precioso para mim, meu querido irmão. Tu és a minha família. Obrigado, Deus. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Ó Deus, eu creio, Pai, que ela cumpriu o propósito dela aqui nesta manhã, Deus. Em nome de Jesus. Que ela continue durante a semana, Pai, falando, ministrando. Que ela continue regenerando, refazendo.
que ela continue, Pai. Coloca ela no nosso coração, Deus. Em nome de Jesus, escreve a tua palavra no nosso coração, Pai. Em nome de Jesus. E que o Senhor, com a mesma paz que Ele te trouxe, com a mesma alegria, que você possa retornar até o seu lar e ter um domingo abençoado. Viva a boa nova do Senhor. Em nome de Jesus, amém? Dá uma salva de palmas para Jesus.